boa tarde para quem está se conectando aqui agora, para quem vai assistir esse vídeo depois. Esse é o terceiro episódio da nossa Body Live. A gente vai falar hoje sobre estratégias de treinamento, né? Estratégias para bater, martelar, para a gente poder evoluir os pontos fracos. Vou tentar usar uma dinâmica diferente aqui com vocês hoje, que é as dinâmicas que eu prefiro usar, porque eu gosto de lousa, não sei se vai ficar nítido aí no vídeo aí para vocês, mas eu vou tentar ser o mais claro possível aqui e o mais rápido também, para a gente não ficar prolongando muito o assunto, que não é um bicho de sete cabeças. Todo mundo tem, né, um ponto fraco, todo mundo tem algo que precisa evoluir mais do que outro grupo muscular, todo mundo tem um grupo muscular que evolui mais rápido que o outro. Então hoje a gente vai ser bem específico mesmo, e até mesmo para entender se naquele momento aquele músculo, aquele grupo muscular é um ponto fraco ou ainda está em evolução, ainda está em desenvolvimento, tá? A gente tem que entender que os dois princípios mais básicos, né? Acho que a gente pode até citar os três princípios básicos do treinamento, que é o controle de volume, intensidade e descanso. Então, esses são os três volumes que a gente pode pensar quando a gente vai montar um treinamento, principalmente quando a gente pensa em ponto fraco. Primeira coisa que a gente tem que analisar, né, aqui, não sei se vocês conseguem ver, né, eu até coloquei 5 pontos para a gente conversar hoje, que é no caso volume, intensidade, ingestão calórica, paciência e perseverança. Por quê? A gente está habituado a pegar ficha de treino ali, ABC, AB, ABCDE, treino uma vez por semana, eu treino duas, quantas vezes eu tenho que treinar. Então, o primeiro princípio de básico que a gente tem que pensar quando a gente fala em ponto fraco é a quantidade de volume que eu estou dando para aquele grupo muscular, para aquele desenvolvimento, para ver se ele realmente vai desenvolver com um alto volume ou se ele vai desenvolver ele não está desenvolvendo porque está com um volume muito alto. Então isso a gente tem que fazer notar, né, o que a gente está fazendo de errado, por que ele não está evoluindo, por que ele está regredindo, ou se realmente ele não está evoluindo, tá? Então, o primeiro ponto é o volume que a gente tem que analisar. Segundo ponto, intensidade, o quanto de estímulo de carga, de sobrecarga eu estou dando para aquela musculatura, se eu estou dando mais intensidade do que ela requer, né? Ou se eu estou dando menos intensidade. Uma das coisas que eu costumava falar muito, né? Principalmente quando o pessoal vinha questionar o porquê que não estava evoluindo a panturrilha, por que a perna dele não evoluía na mesma proporção de outros grupos musculares que estavam evoluindo, principalmente membro inferior não estava evoluindo da mesma forma que o membro superior, e falavam, né, que minha genética de perna é ruim, a minha genética de perna é ruim, mas na verdade não era, porque as pessoas elas acabam, principalmente o homem, ele acaba dando mais estímulo para membro superior do que para membro inferior, e as mulheres também dão mais estímulo para membro inferior do que para membro superior. Isso já é meio cultural aqui no Brasil, a gente treinar dessa forma. E o que a gente tem que entender, né, que às vezes o que você acha ponto fraco, ele só está sendo treinado menos do que o outro do grupamento muscular. Geralmente o pessoal reclama muito que a panturrilha não evolui, mas para bíceps o cara faz bicep, tricep, quadricep, série gigante, e aumenta a carga, e faz com carga maior até do que aguenta, e dá bastante estímulo, e panturrilha vai lá, senta na cadeirinha e faz 3 de 10 e acha que vai evoluir da mesma forma que o bíceps, por exemplo, e não vai evoluir. É bem, quando a gente coloca isso exposto, né, para as pessoas, a gente entende que não vai evoluir porque está faltando treinamento, está faltando volume, está faltando intensidade, está faltando realmente você estimular a fibra para ela poder gerar uma microlesão e ter, né, que buscar nutrientes, ter que buscar a recuperação para poder a célula entender que ela precisa ser maior, porque amanhã eu vou dar um estímulo novamente nela, ou no próximo treino eu vou dar um estímulo com maior intensidade. Então, por isso que geralmente um grupo muscular que você acha que é um ponto fraco, não é um ponto fraco e só está faltando estímulo, tá? Então, o segundo ponto que a gente tem que entender é a intensidade. Então, se você está dando a intensidade correta, se você está dando muita intensidade, se você está fazendo mais do que você precisa, ou se você está fazendo menos do que você precisa.
Geralmente, em muitos casos, quando a gente fala em ponto fraco, a intensidade daquele grupo muscular está sendo menor do que o outro. Então a gente tem que pensar até mesmo, quando a gente faz uma divisão de treino, a gente vê, né, se o nosso agonista, nosso músculo agonista está na mesma proporção do músculo antagonista, para ver se eles estão evoluindo da mesma forma, para ver se não tem um grupo muscular que está sobrepondo, né, está ficando mais forte que o músculo antagonista dele. Então a gente entende, né, que o nosso corpo ele evolui conforme a estrutura do nosso corpo evolui junto. Então não adianta eu achar que os meus músculos sinergistas vão evoluir na mesma proporção do que os meus músculos agonistas ali, somente porque eu faço mais volume de treino dele. E às vezes a minha base, né, a minha base muscular não está pronta até mesmo para receber mais estímulo, mais musculatura, não está pronto para evoluir porque eu ainda não tenho um alicerce formado, tá? O segundo ponto é a ingestão calórica. Geralmente, né, você pega ali uma das estratégias que eu costumo utilizar com meus atletas, é pegar um grupamento muscular que ele já tem uma dificuldade para crescer, né, para desenvolver, ele ainda acha que é um ponto fraco, ou a gente está notando que aquele grupo muscular não está evoluindo da mesma forma que o outro, então eu acabo jogando a ingestão calórica maior, o estímulo maior de calorias, ou o dia do lixo mesmo, logo após esse treinamento para aumentar a recuperação, ou geralmente até no dia mesmo desse treinamento, como pré-treino, aumentar a ingestão calórica dele. Eu vou dar um exemplo também até o final dessa body life, tá? Outro ponto que a gente tem que falar, né, que é a paciência. Não adianta você achar que você vai começar a dar um estímulo hoje e amanhã o seu grupamento muscular, que era um ponto fraco seu, vai estar maior, vai ter melhorado, porque não é assim que funciona e a gente sabe disso. Às vezes a gente leva aí 3, 4 anos para poder chegar e regularizar, né, uma simetria ou melhorar um ponto fraco ali. A gente vai levando anos e anos e tem muita gente que ainda fica martelando por muitas décadas, né, até chegar a essa evolução mesmo do ponto fraco dele ali. Outra coisa é perseverança. Não adianta você só ter paciência e não perseverar naquilo, né? Você continuar mesmo acreditando que aquilo você pode, né, estar melhorando. Então por isso que a base do nosso treinamento é sempre buscar o melhor, sempre estar melhor, mais forte, maior do que da outra vez, né, da outra periodização. Então a perseverança é muito importante. Você tem que, né, eu faço uma estratégia, eu monto uma estratégia para melhorar aquele ponto fraco e tem que me manter até terminar aquela estratégia. Se no final daquela estratégia a gente não teve uma resposta que a gente esperava, então acaba que a gente vai ter que mudar a estratégia, começar uma estratégia nova, porque não tem uma receita de bolo. O que eu vou dar aqui para vocês hoje é algumas dicas do que você pode fazer, mas não tem uma receita de bolo de como fazer para você poder mudar e melhorar esse ponto fraco, tá? Então basicamente são esses 5 pontos que eu falei para vocês, né? Volume, intensidade, ingestão calórica, paciência e perseverança. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas todos eles estão com o sinalzinho para cima, sinalzinho de mais. Então geralmente o que eu noto muito nos meus atletas, nos meus alunos de consultoria, em algumas pessoas e nesse tempo já que eu trabalho com musculação, que geralmente está faltando alguma dessas coisas aqui. A pessoa para ponto fraco, estou falando para ponto fraco, tá? Quando a pessoa pensa em ponto fraco, ela não está dando a quantidade de volume que ela precisa, ela não está dando a quantidade de intensidade que ela precisa, ela não está fazendo uma boa ingestão calórica, ela não está tendo paciência e não está tendo perseverança. Um dos fatores que a gente pode até citar sobre paciência é alguns atletas usarem de recursos de recursos ali para aumentar, né? Acabam usando o Sintol, ADE, algumas aplicações locais ali para fazer esse estímulo, ou mesmo para achar, né, que vai pular etapas ali e acaba criando uma fibrose e lesionando a musculatura mesmo, ficando com uma deformidade onde não é essa interação do fisiculturismo, principalmente do fisiculturismo,
não é essa a intenção. Você tem que estar sempre evoluindo e não gerando alguma coisa de anormalidade ali da musculatura, tá? Tirando a anatomia da musculatura. Então, isso que a gente tem que notar bem mesmo ali, ter um pouquinho de paciência mesmo e tentar regularizar isso o máximo ali com treinamento e dieta, e sem utilizar sobre esses recursos para poder evoluir uma coisa que você não está evoluindo. Você acaba tapando o sol com a peneira, tá? Então, aumento de volume. Como que a gente pode fazer esse aumento de volume, né? Geralmente os treinos aqui no Brasil a gente acaba utilizando algumas fichas de treino como AB, ABC, ABCDE e vai aumentando, né, ou diminuindo a frequência de treinamentos de cada grupo muscular conforme a gente vai aumentando o volume. Geralmente citou, né, muito tempo a gente ter que descansar mais, a gente dá um maior volume de treino no dia, então a gente tem que entender como que o nosso corpo está evoluindo, como eu evoluí, como eu estou treinando, porque não tem como você se basear no treino de outra pessoa, e sim se basear no que você já estava fazendo. Se você já estava fazendo 20 séries para cada grupo muscular, para você poder aumentar o volume, você vai ter que aumentar para 24, 26, 28, 30, e não tem como você retroceder para 16, a não ser que você esteja fazendo um treino de recuperação, tá fazendo um descanso, tá tirando algumas férias ali, aí você acaba diminuindo o volume. Mas se você precisar aumentar o volume, você sempre vai aumentando o volume junto com a intensidade do treino, tá? Então, se você estava treinando, por exemplo, esse grupo muscular segunda e quinta-feiras, você pode aumentar para segunda, quinta e sábado, você pode aumentar para todos os dias, você pode, se você estava fazendo uma vez por semana só, você já aumentar para duas, mas sempre progredindo esse aumento do volume. Então, se você estava treinando esse grupo muscular uma vez por semana, coloca mais um dia desse volume muscular, desse grupo muscular para treinar durante a semana. Se você viu ainda que, mano, já consegui evoluir um pouquinho, consegui ganhar um pouco de força, consegui notar um pouco mais de volume, estou vendo que minha musculatura está aumentando ali, e você tem um campeonato próximo, ou se você está almejando algum campeonato, aumenta para 3, até mesmo você chegar em treinar todo dia. Um dos mitos do treinamento é dizer que você não pode treinar todo dia. Se você não pudesse treinar todo dia, você não poderia estar andando todo dia, correndo todo dia, nadando todo dia. Então você tiraria, né, toda a evolução de outros esportes. Por exemplo, como que um ciclista não vai andar de bike todo dia, como que um jogador de futebol não vai treinar futebol todo dia, como um jogador de basquete não vai treinar todo dia, desde que ele consiga periodizar. Por isso você procura um profissional para poder fazer esse acompanhamento, para você não dar overtraining por treinar demais e também não ficar estagnado por treinar de menos, tá? Outra coisa também é, às vezes você nem precisa aumentar a frequência de treino durante a semana, mas aumentar o número de séries semanais. Se você estava fazendo 16 séries, você pode aumentar para 20 séries semanais, para 24 séries semanais, para 30 séries semanais, e até você chegar no patamar durante o tempo que você pode, que você tem para treinar, né? Que a gente não vive do treinamento, a gente tem outros afazeres do dia. Então, dentro do limite de horário que eu tenho para treinar, quanto de séries eu consigo aumentar naquele dia, naquele grupo muscular, tá? Então, essas podem ser as suas duas formas de estratégia para você usar. Então, não utilize todas as estratégias. Comece com uma e vai vendo como que o seu corpo vai respondendo, tá? Segundo caso, aumento de intensidade. Intensidade já chega a ser um pouco até mais fácil, né? Mais até gostosa de fazer para quem gosta de levantar peso, para quem gosta de levantar carga. A gente vê que hoje as pessoas têm muito medo de levantar carga, então acabam saindo um pouco do princípio da sobrecarga, do princípio do treinamento. Então a gente tem que entender que o aumento de intensidade é importante, que você tem que ficar mais forte e não só aumentar a frequência do treino que você está fazendo, tá? Então não adianta nada eu aumentar o volume de treino que eu estou fazendo se a minha força não está aumentando. Então a intensidade ela tem que aumentar juntamente com
com o volume que eu estou dando de treinamento. Então, se eu estou aumentando o volume ou se eu pretendi aumentar a intensidade, vai chegar um momento que o volume de treino vai ficar muito maior do que o tempo que eu tenho de treino. Então, se eu tenho 1 hora para treinar, não vou conseguir fazer 24 séries de peito, por exemplo, 24 séries de costas, não vou conseguir fazer tudo no mesmo dia. Então, uma outra estratégia é aumentar a intensidade e ir progredindo a carga conforme a gente vai aumentando. Se você no seu treino você não consegue fazer mais que 24 séries, 20 séries, 16 séries de um grupamento muscular, você tem que ficar atento à intensidade. Então, se você estava levantando 10 quilos, na outra semana você pode aumentar para 12 quilos. Se você estava fazendo com 12 quilos, na outra semana você aumenta para 14 e vai progredindo as cargas durante o seu treinamento. Outra coisa que a gente pode fazer para aumentar a intensidade, geralmente para quem tem uma lesão articular, para quem tem alguma lesão, uma pessoa que não consiga levantar mais carga, tem alguma dificuldade, alguma limitação, tem algum problema de saúde, que ela não consiga fazer esse aumento de carga, o que a gente pode fazer é usar a mesma carga. Por exemplo, você treinava com 10 quilos e descansava 60 segundos na sua série, agora você vai começar a descansar 50 segundos para fazer os mesmos 10 quilos. Então você também está aumentando a intensidade do seu treino. Da mesma forma que você adaptou o seu corpo a descansar 50 segundos, você vai diminuir o seu descanso para 40 segundos para continuar fazendo com os mesmos 10 quilos. Podemos usar as duas formas de aumentar a intensidade. Se eu descansei 40 segundos e consegui, eu fazia 10 quilos e descansava 60 segundos, diminuí para 50, diminuí para 40 segundos, e você viu que você ainda continua progredindo, está aumentando, você está conseguindo fazer os mesmos 10 quilos no 40 segundos, você aumenta para 12 quilos para fazer 40 segundos de descanso. Então, a gente consegue adaptar as duas estratégias, as duas formas de aumento de intensidade no mesmo treino. Tudo depende de como que está o ponto fraco seu, tá? Por isso que a gente acaba utilizando de técnicas de treino, de algumas formas de treinar que foram criadas basicamente para não ter que falar sobre isso aqui. Vamos aumentar a intensidade, então a gente vai aumentar a carga do treino, vamos diminuir descanso entre as séries. Então tudo isso, se você analisar as técnicas de treino, como elas foram criadas criadas ou para aumentar volume ou para aumentar a intensidade de treinamento, tá? Então, dentro do seu ponto fraco, dentro da sua forma de treinar, dentro do que você está habituado a treinar, você escolhe uma técnica de treino que mais chegue próximo do que você precisa evoluir, tá? Digestão calórica, uma das estratégias que talvez ela vai vindo conforme a gente vai utilizando, das estratégias. Eu não utilizaria digestão calórica se você não está fazendo a quebra maior das fibras musculares. Então, se você aumentou as cargas, se você está dando mais volume, então você precisa mandar mais nutrientes também para aquela musculatura. Se você tem que mandar mais nutrientes para aquela musculatura, uma das intenções é aumentar a ingestão calórica. A gente pode utilizar o dia do lixo para isso, ou utilizar de aumento de calorias na dieta para isso. Então, ou a gente faz o dia do lixo para aumentar de qualquer forma a ingestão calórica do dia, ou a gente aumenta até 500 calorias diárias ali daquelas refeições naquele momento, no dia que você treina aquela musculatura que você acha que é um ponto fraco, tá? Paciência. Uma coisa que a gente tem que entender, e eu falei isso no começo, não é da noite para o dia. A gente vai progredindo para a gente poder evoluir. Então não é
realmente não é da noite para o dia. Se a gente não tiver paciência, a gente nunca vai evoluir dentro do, principalmente quando a gente fala sobre ponto fraco, tá? É muito mais gostoso a gente treinar um músculo que a gente gosta de treinar do que um músculo que a gente não gosta de treinar. Então, muitas vezes o ponto fraco também seu é um músculo que você realmente não gosta de dar estímulo, não gosta de treinar. E por fim, perseverança, como a Dory no Procurando Nemo sempre falou pro peixinho palhaço lá, continue a nadar, né? Então é uma frase que fica aqui para vocês hoje nessa live: continua a nadar. Não tem como você evoluir um ponto fraco se você não continuar dando estímulo para ele e não utilizar de todas as estratégias para alcançar essa evolução que você busca. Então, galera, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Estratégias para ponto fraco. Hoje eu tentei ser o mais rápido possível, mais dinâmico possível, tentando trazer essa aplicabilidade nessa live hoje. Então, vocês comentem aqui se vocês preferem que eu esteja sentado lá só trocando uma ideia com vocês, ou se vocês preferem dessa forma. Eu não sei se conseguiram enxergar direito, que eu não enxergo direito, mas se vocês conseguiram ver aqui, aí vocês comentam aqui embaixo, ou manda mensagem no inbox aqui, comentando sobre essa body live, beleza? Obrigadão, até mais, beijo, tchau, obrigado.